Divulgação de poetas açorianos. Pois é, hoje é terça-feira, são já 11h14 e no Manhãs da Rádio é com muito gosto que se apresenta o poemário, que só é possível pela presença aqui, ao vivo e a cores, hoje em tons de azul. Hoje em tons de azul, todo azul, calça de ganga, polo azul. Estás aqui, ainda bem que estás aqui. Estou a Porto hoje. Estás, sim senhor, para os portistas, então fazes essa velocidade. Claro. Temos então coisas boas aí mais uma vez, é por isso que eu gosto de tua Bom dia, ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos aqui ao poemário, e hoje trago, claro, alguns poetas nascidos na segunda quinzena de agosto. Semana passada não pude vir, então já trago poetas nascidos de 14/15 até ao 31. Final de agosto. Exatamente. E eu vou começar então pelo Marcolino Candeias, que tem um lugar de destaque no meu coração e aqui no poemário, pois foi o primeiro. Foi o primeiro poeta que eu falei aqui no poemário. E não há amor como o primeiro. 2 semanas após o seu falecimento, que foi a 1 de maio de 2016. A primeira edição do poemário, a 16 de maio de 2016, foi exatamente com Marcolino Candeias, nascido a 28 de agosto de 1952. Completou os estudos secundários na sua cidade natal, revelou-se como poeta ainda estudante liceal, em páginas académicas e na Glacial, suplemento literário do jornal A União. Aliás, muitos dos poetas terceirenses passaram por esse registro de Glacial. Vindo a publicar, por ter escrito O Amor em 1971, conjunto de poemas que na época causou sensação junto dos mais jovens e alguma celeuma junto dos mais velhos. Participou então em diversas atividades culturais, tendo sido sócio da Cooperativa Sextante, estando muito próximo da ação cultural então liderada por José Orlando Bretão, ao qual se ligou por fortes laços de amizade. Cumpriu o serviço militar em Angola durante o período conturbado da descolonização como alferes miliciano de artilharia, após o que iniciou estudos superiores na Universidade de Coimbra. Nesta mesma universidade obteve o bacharelato em Filologia Românica e em seguida a licenciatura em Línguas e Literatura Modernas com distinção. Professor estagiário do ensino secundário, foi assistente de Linguística na Universidade dos Açores e também na Universidade de Coimbra. Publicou Na Distância deste Tempo em 1984. O seu percurso profissional passou pelo Canadá, onde foi professor convidado de Língua, Literatura e Culturas Portuguesas e Brasileira no Departamento de Estudos Antigos e Modernos na Universidade de Montreal, Quebec, tendo sido também chefe da secção de Estudos Portugueses e Brasileiros do mesmo departamento. No âmbito da sua atividade docente, participou em vários congressos e proferiu diversas conferências e palestras, designadamente, e perdoem depois o meu francês, na Maison Internationale de la Culture, em Brossard, e na Société des Écrivains Canadiens, em Montreal. Espero que esteja a falar um francês correto. Aproxima-se muito. Senhora Romana Rosa, minha professora de francês, se estiver a ouvir, perdoe-me. Pode conseguir, está muito bom. Permaneceu naquele país 11 anos, tendo durante o qual a oportunidade de presenciar atentamente o desenrolar de diversos episódios da história dos anos 80 e 90 do nacionalismo quebequense, designadamente a preparação, desenvolvimento e desaire do Acordo de Lac-Mégantic e a realização do referendo de 1996, que derrotou por uma margem estreita os anseios independentistas. Ainda em Montreal, esteve ligado à imprensa comunitária de língua portuguesa. Entretanto, desempenhou as funções de assessor e secretário executivo do Conselho de Administração da Caisse d'Économie de Português, em Montreal, cooperativa de poupança e crédito fundada por imigrantes portugueses. Regressado aos Açores, foi diretor da Casa da Cultura da Juventude de Angra do Heroísmo, cargo que ocupou de forma relevante até ser nomeado diretor regional da Cultura no último ano do mandato do 7º Governo Regional e em seguida do 8º Governo. Marcolino Candeias foi e continua a ser considerado uma das vozes mais importantes do grupo a que pertenceu e a que se convencionou chamar geração glacial. Lá está, como falava há pouco, a tal geração que passou toda por este suplemento do jornal A União.
fundamentalmente preocupado com os valores mais profundos relacionados com a sociedade, a liberdade, a democracia e o papel do homem neste contexto, e que trouxe um contributo considerável à atividade literária nos Açores. Sem sombra de dúvida, um dos maiores poetas do arquipélago, teve a colaboração dispersa por jornais e revistas nacionais e estrangeiras, bem como alguns dos seus poemas traduzidos para o inglês e eslovaco. É também autor de histórias orais, de que existem alguns registros videográficos que relatam a visão de um antigo imigrante terceirense de origem rural na Califórnia, o Joe Canoa, sobre os valores e comportamentos do mundo envolvente. Está representado em numerosas antologias poéticas, como o Rui Galvão de Carvalho, por exemplo, que é uma das antologias que eu sigo, quase a minha bíblia da poesia, o Rui Galvão de Carvalho. Ficando aqui pelo Marcolino Candeias, trago Eleutério Correia de Melo, nascido a 14 de agosto de 1909, no Norte Grande, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, Ilha de São Jorge, tendo residido também na cidade do Porto. Ainda muito novo, com 17 anos apenas, publicou o seu primeiro livro de versos, Luar da Serra, prefaciado pelo poeta José Oliveira Sambento, seguindo-se depois de parceria com o poeta e artista Maduro Dias, o volume de quadras Em Nome de Deus Começo, em 1929, e em 1930, Adonai, poema silvestre em 4 cantos. A feição da poesia de Correia de Melo é mesmo dos nossos poetas escultores do lirismo tradicional, ou seja, um lirismo amoroso da exaltação da mulher, à moda antiga, confidencial e íntimo. Inicialmente, porém, o poeta jorgense inspirou-se em temas regionais, ao tempo muito em voga. Quando finalmente, ao aspecto formal dos seus versos, nota-se que Correia de Melo é exigente. Os seus poemas são geralmente equilibrados e rítmicos. Outro poeta nascido, também claro, lá está no mês de agosto, foi Luís Filipe Guzmão Cortes Rodrigues, que usava o pseudónimo de Luís Ribeira Seca. Apesar de não ter nascido nos Açores, nasceu em Lisboa, mas é filho de pais miquelenses, um dos quais também um grande poeta açoriano, poeta Armando Cortes Rodrigues. Luís Cortes Rodrigues nasceu a 16 de agosto de 1914. Veio para os Açores então ainda menino, frequentou o Liceu de Ponta Delgada. Após ter sido aluno de Direito em Lisboa, cursou a Escola de Regentes Agrícolas de Évora e durante a guerra esteve mobilizado em São Miguel como oficial miliciano. A sua poesia é de inspiração romanesca e simbolista e de temperamento ardoroso. Publicou A Sombra de Afrodite, em 1950, Recanto Tranquilo, em 1952 e Ruth, poema, em 1953, e em prosa publicou também em 1953 o drama Um Amor e o Outro. Claro está, outro que também tem a sua publicação dispersa por vários jornais e revistas açorianas. Hoje, isto é assim, é a fartazana. Mais um poeta nascido, desta vez em 27 de agosto de 1915. José da Silva Peixoto nasceu na cidade da Horta. Teve a sua atividade literária também, ele dispersa por jornais, poeta, jornalista e autor de peças de teatro, escrevendo comédias e operetas inspiradas em motivos regionais, como baleeiros, por exemplo. Cultivou também o conto. Deu a conhecer como poeta 2 volumes de poemas Flores de toda a Cor e Cartas de Amor, este último com o pseudónimo de Maria da Soledade. Publicou também Flores da Primavera, poesia lírica e circunstancial. Aqui também de Angra do Heroísmo temos João Afonso, nascido a 27 de agosto de 1927. João Afonso, se não me engano, é na Rua de Jesus, a última casa da Rua de Jesus, quando se chega àquela parte que tem o passeio mais alto, onde tem depois o Café O Pirata e aquela marina, tem uma placa com o nome de João Afonso lá na casa onde ele viveu. Dedicou-se ao jornalismo, à investigação histórica, ao ensaísmo e à crítica literária. Como poeta, até o momento que eu saiba, na altura também do livro do Rui Galvão de Carvalho. A publicou em 1954, Inotesco, 13 poemas, sob proposta do poeta nacional dos Estados Unidos, David Morton. Obteve também, em 1956, o Prémio Internacional da Poesia e o Pássaro Pedinte e Ruas Dispersas, em 1960, prefaciado pelo grande poeta terceirense da Praia da Vitória, Vitorino Nemésio, que, referindo-se ao seu autor, o considera, com toda a justiça, um poeta genuíno e um dos mais significativos dos Açores.
foi considerado, e é ainda considerado, um poeta de mensagem original, em expressão não só tradicional, como também moderna, dotado de uma sensibilidade vibrátil e de um apurado sentido artístico. Da sua extensa bibliografia, destaca-se O Traje nos Açores, em 1978, Açores em Novos Papéis Velhos, em 1980, Thomas Amory, Mercador nos Açores, e Memoração Ribeiriana, em 1982. Publicou também um volume de cantigas ao jeito popular, inspiradas no abalo sísmico de 1 de janeiro de 1980, e titulando-se como Cantigas do Terremoto para Ler e Passar. Por último, trago José Enes Pereira Cardoso, poeta picoense nascido nas Lajes do Pico, a 18 de agosto de 1926. Ensaísta de larga e penetrante visão crítico-literária, familiarizado com problemas pedagógicos e de especulação filosófica, a poesia também o atraiu, pois em 1960 editava um volume de poemas Água do Céu e do Mar. Poesia de ascensão espiritual e de circunstância, poemas vazados em estrofes variadas e cheias de ritmo. Menciona-se também os seguintes ensaios filosóficos, A Porta do Ser, estudos e ensaios. E por hoje é tudo. Uma meia dúzia de poetas que o Luís nos trouxe aqui e deixa-nos sempre bem mais ricos em conhecimento. E agora, de todos eles, há que escolher aquele que escreveu o poema que tu vais ler para finalizar. É o que está no coração. Vou buscar Marcolino Candeias, é o que eu ia dizer. Ele tem há um poema que eu geralmente leio e eu disse, não, desta vez não o vou levar, que é A Rota da Ítica, que é Pois tenho que partir, que de novo eu parta. Eu adoro este poema, é um dos poemas que eu, quando estou mais pensativo, recorro a este poema. Mas hoje resististe à tentação? Resisti à tentação, andava à procura de outro, que é Ode a Angra, mas confesso, tenho o livro do Rui Galvão de Carvalho, mas é muito extenso para depois estava e online, infelizmente, não consegui encontrar o poema na sua totalidade. Mas cruzei-me com o Breve Discurso aos Meus Amigos, que é também lindíssimo, e vou trazer não só para os meus amigos, para todos os ouvintes que eu conheço e não conheço, dedico o poemário e este breve discurso a todos. Mas, sem antes deixar de informar que já sabe que nos pode acompanhar todas as terças-feiras aqui na antena da Rádio Clube de Angra, ou então pelo site www.rcangra.pt. Estamos também no YouTube, basta procurar por Rádio Clube de Angra e meu canal. Consegue-se também, já no meu canal, ouvir o Rádio Clube de Angra. Portanto, não há desculpa, meus amigos, para não ouvirem o Rádio Clube de Angra. E só com coisas boas em poemário, o cantar à vida e o falar dos aspectos que nem todos estarão atentos, como o olhar do poeta. Portanto, meus amigos, aqui fica um breve discurso aos meus amigos. Meus amigos de escola, meus amigos de liceu e de universidade, que juntos fizemos a maqueta de um novo mundo. Meus amigos de Pândega, meus amigos das touradas da minha adolescência, que uns ou outros nos embriagávamos de tanta esperança. Oh, meus amigos de café, cerveja gelada e coração fervente, que resolvíamos a paz e a guerra e inventávamos a justiça social. Todos os meus amigos das artes, que sonhávamos até ao clímax da fúria, a utopia suprema, e expurgamos do mal todo o universo para o fazer só da beleza. Meus amigos da ciência, que em serões enchíamos a generosidade, as retortas do progresso, em que inventámos novas energias e as novas maravilhas do paraíso terrestre. E por que não, dos meus amigos, os melhor pentidinhos de ideias, então apenas futuros de hoje consagrados já vedetas mesmo, fragatas e cruzadores da política. Se é que na política, meu Deus, aqui para nós, o senhor acha... todos os meus amigos, sem falhar nenhum, intelectuais, semi-para-intelectuais e sindicalistas, quantos quintais de verbo imolamos ao porvir.
Meus amigos, todos do mundo inteiro que nunca conheci, que nem hei de conhecer, meus inimigos e mesmo os menos amigos, toda a charanga da imprensa escrita e da falada, e mais do que o xixi do diz que diz também. Todos. Meus amigos, meus inimigos. Nós que inventamos a computação do bolso e o laser. Nós que viajamos no imo do invisível. Nós que fazemos a carambola com neutrões. Nós que manipulamos o ADN como um castelo de Lego. Nós mesmo que bordejamos as costas do cosmos. Nós, os que glorificamos. Nós, os que desacreditamos. Nós, os que desacreditamos da democracia e quisemos um mundo livre e melhor. Nós que gravamos no perfeito absoluto da matéria a perpetuidade do hino à alegria. Nós que operámos tanta maravilha. Nós que fazemos Jugoslávias e permitimos Somálias e Timores e que incubámos novas suásticas sobre a asa da nossa inconsciência. Nós que por lucro e desleixo fazemos marés negras e por conveniência e hipocrisia ousamos admitir que dos falos fumegantes da indústria era Juno mesmo que se ejaculava em jatos de progresso sobre as nações da terra. Nós que criámos as chuvas ácidas cuspindo para o ar a nossa arrogância. Nós que, satisfeitos e inconsequentes, quotidianamente abrimos as portas do frigorífico e que de higiênicos tanto apertámos o desodorizante que mesmo daqui de baixo rasgámos as cuecas de São Pedro. Nós, que nem mesmo já precisamos de alma para sermos humanos e imortais. Nós, que já nem de nós mesmos conseguimos dizer as maravilhas. Nós operamos o inoperável e, arrotando à glória de Deus, realizamos o impossível. Grande Marcolino Candeias, grande Luís Costa. Com a recitação deste poema bonito, muito bom, muito bela a forma de terminarmos hoje o poemário. De hoje 8 dias cá estaremos novamente. Cá estaremos novamente. Com novos poetas já nascidos em setembro, provavelmente. Aproveitem o último dia de agosto, boa entrada para setembro e terça-feira cá estamos nós outra vez. Obrigada, Luís. Obrigado, eu. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.